Fala pessoal, beleza? A gente vai começar a fazer o corte aqui, o degradê na 1, certo? Então o primeiro pente que a gente vai utilizar é o pente 2. A gente fala baixo, pente 2 baixo, que significa que a alavanca... Chega mais próximo? Cara, ali já tava... Já tá vendo? Não, já não... A alavanca sim tá no máximo para cima, então baixa, e quando tá toda aberta é alta, tá? Mas isso vocês vão aprender no decorrer. A gente começa raspando toda essa lateral e subindo até o ponto que a cabeça dele começa a curvar. Só que a gente não vai curvar a mão, a gente vai seguir em movimento reto. Com a ajuda do pente, a gente vai travando esse cabelo da aresta para que fique mais fácil quando a gente passe a máquina, ele não corra. Começa geralmente com o pente 2, justamente para tirar todo esse excesso de cabelo e ficar mais fácil da gente fazer as marcações. A gente vai fazer o mid fade. Então comecei com 2, vou com o pente 1 agora, também baixo, com 2 dedos acima da orelha, eu faço a marcação com o pente 1. Agora a gente vai usar o pente 1,5, tá? A gente vai começar primeiro com a alavanca alta, depois baixa e intermediária para dar um algo a mais. Depois a gente vem com o pente na 1 e some com essa marca que vai ser criada. Então vamos lá, pente 1,5 alto. A ideia é que o pente mais baixo não ultrapasse aonde o pente mais alto passou, senão a gente vai criar uma marca nova. O movimento aqui é reto, só que a parte, quando chega próximo da 2, a gente tira um pouco essa máquina para que não crie essa marca. Então agora a gente vem com o pente 1,5 baixo, mexendo na alavanca, chega lá, próximo, vai subindo. Agora a intermediária. Agora a gente percebe que a marca já deu uma boa suavizada. Agora a gente vai vir com o pente número 1, com a alavanca alta, fazendo o mesmo trabalho. Agora a intermediária. E em algumas ocasiões precisa colocar o pente no 1 baixo também, para fazer esse movimento. Às vezes a marca não sai. Então aqui ó, se o corte fosse um degradê da 1 baixa, já estaria a base pronta. Aqui o que precisa fazer é o pezinho, vou mostrar para vocês, e a conexão. Essa aqui é a aresta, onde a gente pode fazer ou com a máquina Paper Over Comb, ou com o pente, com a pente corrido, né? Tesoura e pente. Vou fazer o pezinho aqui para dar uma clareada para vocês verem. Começo limpando aqui ó, a parte da têmpora, pouca coisa. Cada cliente tem um desenho de têmpora, então tem que se atentar para isso, para não entrar muito. Essa parte do acabamento é um negócio bem legal, porque você não pode entrar muito, senão fica algo feio, desproporcional. Só que ao mesmo tempo, se você não entrar a medida certa assim, na marcação, ele não dá esse destaque para o corte. Parece que você não fez nada. Então um corte sem acabamento, vocês vão perceber que fica algo feio, parece que, sei lá, está sem cortar. Ó, então se o corte fosse na 1, a gente seguiria essas marcações, então raspar com a 2 até o máximo que der, vir com a máquina com o pente 1 baixo também, 2 dedos acima da orelha, fazendo todo esse contorno. Então numa proporção é 2 dedos acima da orelha, que você pode ter como base na lateral, e na parte de trás você pode ou 4 dedos da nuca, mas eu acho que vai acabar dando um pouco. Então você pode seguir esse padrão de 2 dedos da linha que foi criado. Entendeu? Criou 2 dedos aqui com a 1, você segue esse padrão mais ou menos
aqui para a parte de trás da cabeça também. Lembrando que tem que preservar essa parte da coroa. Então eu subi com a 2, legal, e venho com 2 dedos de 1 aqui na baixa também, seguindo a referência que foi dada da lateral, até ligar a outra ponta. Agora eu vou aproveitar essa base aqui para mostrar também o degradê da 0, tá? Então aqui fiz a marcação com a 2, a limpeza, fiz a base da 1 baixa e agora eu vou vir com um dedo acima da orelha a marcação da 0 baixa. E depois vou tirar essa marca também para vocês verem. Existem outros padrões assim que você pode se basear para ter essa referência na hora do corte, porque o que acontece? Cada cliente tem um formato de cabeça, um formato de rosto, e isso varia muito. Então é legal que você tenha esses pontos de referência para que o degradê fique simétrico. O que você faz de um lado, você consegue fazer de todos os lados. Eu, no meu dia a dia, eu uso essa padronagem, coloco mesmo assim, ó, vou fazer o degradê da 1, 2 dedos, ou da 0, me baseio nessa referência. E os degradês sempre saem iguais, sempre com as laterais e a parte de trás sempre igual. Então fiz aqui a marcação na 0. Uma dica, se você vier fazendo a marcação assim, com ela ao contrário, vai ser mais difícil de você tirar essa marcação. Ainda mais dependendo da lâmina que está a sua máquina, tá? Mas sempre faça esse processo que eu fiz, com o cabelo bem baixinho, e venha com a máquina 0 assim, ó. Quando chegar próximo da onde você vai fazer a marcação no cabelo, você não entra, não força muito, você tenta sair com a ponta da máquina para evitar que crie uma marcação muito forte. Então tá bom, agora eu venho com o pente meio para suavizar essa marcação. Eu geralmente começo com o meio, pente meio, com a alavanca no meio também. E venho fazendo mais ou menos meio dedo aproximado acima dessa linha. Então eu passo bem em cima da linha e subo um pouco. O movimento não pode ser muito longo, senão você pode criar uma marcação no pente de cima. E aí a gente vai ter mais um trabalho. Então é algo bem C mesmo, bem detalhado. Para vocês que estão começando, façam um movimento devagar. Pronto, dei essa suavizada, eu já altero para o pente meio na alavanca baixa e venho trabalhando em cima dessa marcação novamente. Mesma coisa, movimento em C, devagar, tranquilo, para não criar outra marcação desnecessária. Nesse momento, vocês vão perceber que não é só você colocar a alavanca no meio, só baixa e só meio que a marca vai sair. Porque cada cabeça e cada tipo de cabelo requer um cuidado diferente na hora que a gente está cortando. Então, por muitas vezes, vocês vão perceber que o pente está na baixa, mas aí eu cheguei num local, alternei para alta, estou na meia. É assim que vai ser. Conforme você for cortando e ver que aquela marca não sai, você precisa usar esse artifício, alterar a alavanca para você conseguir tirar essa marca. Então eu estou aqui trabalhando com a baixa, só que eu já percebi que subi um pouquinho, criou uma marca e eu preciso subir para a alavanca na alta. E assim vai. Não é uma receita de bolo assim exata que eu falo, troca a alavanca tal, tal, tal e boa. Não, tem muito da mão também do que está sendo feito, de como está sendo usada, o movimento que está sendo feito. E tem essas variáveis de alavanca também que cada região da cabeça acaba pedindo. Ó, aqui eu já estou na alavanca alta, porque eu já estou numa região que pode marcar muito mais, então eu preciso trabalhar com ela na alta também. Sempre que você precisar tirar a marcação dessas regiões mais para cima, que as máquinas maiores foram trabalhadas, você que está começando, começa com o pente na alavanca alta, tá? Porque a alavanca alta ela marca muito menos do que as mais baixas. Aí há um risco muito menor de você fazer coisa errada. Então beleza, aqui limpamos. Agora a gente vem sem pente nenhum, trabalhando com a alavanca sem nada. Então o que a gente chama de 0 alta, a intermediária e a 0 baixa. Então vamos começar com a intermediária novamente, trabalhando na sombrinha aqui que ficou.
justamente nessa parte que eu falei para vocês, se vocês estivessem vindo com a máquina marcando assim, dessa forma, dela ao contrário, provavelmente você nessa hora ia ter que usar a 0 na baixa aqui para tirar essa marca, porque a marcação que faz é muito forte. No caso, como eu não fiz dessa forma que eu falei agora, só de eu colocar a 0 no meio aqui e ir trabalhando em cima da marca, já praticamente sumiu a marcação da 0. Deixa eu dar uma olhada como que ficou aí. Show de bola. Então, pessoal, para vocês terem uma base, tá? Fizemos o degradê da 1 básico, agora a 0. Essas informações que vocês estão vendo no dia a dia a gente também vai trabalhar. Então, para ficar bem claro, eu não vou mostrar. Vou mostrar para ele. Vou aproveitar, eu não ia mostrar, mas vou fazer essa parte de trás que geralmente, né? Tinha dúvida no começo, né? Fazer essa parte de trás para vocês verem e depois a outra restante eu corto e eu faço rapidão. Então beleza, lateral resolvida, parte da máquina, agora vamos para essa parte de trás. Mesma sequência, tá? Pente número 2. Se vocês repararem numa coisa, ó, levante um pouquinho, então, a gente preservou cerca de 3 dedos da coroa. Isso não é uma regra para todos os cabelos. Tem cabelo que a gente vai ficar 2 dedos da coroa, vai ficar bom, outros os 3 mesmo vai ficar ok. Depende muito do estilo do corte que o cara vai fazer, tá? E tem cliente também que não gosta que essa região, esse enquadra certinho aí, a gente tem aqui a parte do occipital da cabeça, desse ossinho aqui. Se vocês forem ver os vídeos assim de grandes barbeiros ensinando, eles preservam muito a parte, esse cabelo aqui de trás, certo? Para conexão. Só que no dia a dia nosso, muitos clientes não gostam de deixar essa parte aqui, entre aspas, assim, grande, mais volumosa, porque não gostam mesmo, questão de gosto dos clientes. Então a gente acaba raspando um pouco mais acima, só que não, de forma alguma, pode mexer e raspar a parte da coroa, senão você está tirando a conexão da parte de trás da cabeça do cliente, aí o cabelo vai ficar muito ruim na maioria dos casos. Então, passei a 2. Agora eu vou dar um exemplo do pente 1 que eu tinha dito, para você não se perder aí quando estiver fazendo os seus cortes. A gente fez 2 dedos acima da orelha, então a gente vem acompanhando essa marcação que a gente fez. Uma leve caída, vai ficar aqui mais ou menos. Então, seguindo lá, tô com a 1 baixa, tá? Lembrando, sempre quando você vai fazer as marcações, você vem com os pentes baixos. Outra dica também, alguns clientes têm essa parte do occipital um pouco pronunciado, né? Um pouco saliente. Se você deixar, para um exemplo, pegar a sua 1 e deixar em cima dessa curva, provavelmente vai ser muito difícil de você tirar essa marca e muito provavelmente quando você for mostrar para o seu cliente no espelho de retaguarda do degradê, para ele vai parecer que está marcado, porque quando a gente está trabalhando com essa parte de trás, a gente sempre pede para o cliente abaixar um pouquinho a cabeça, então estica a pele. Quando o cliente fica normal, faz uma sombra, então eu também sempre subo um pouquinho mais a parte da 0 dessa curvatura, para ficar mais fácil de eu tirar essa marcação. Então agora vindo com a 0, ó, aqui que é uma baita de uma marcação, se eu deixo ali vai ser um trabalhão para tirar. Venho nessa altura aqui. Aqui mais ou menos, né, dá um dedo da marcação da 1 que eu fiz, tá? Se for seguir a proporção, ó, lá da orelha, seria um dedo acima da orelha, a gente vai cair um pouco, ó. Fica muito próximo da marcação que foi feita. Então você pode seguir essa referência que eu passei para todos os cabelos que geralmente dá certo. Pelo menos
eu uso em todos os cabelos que são com máquina feito os degradês aqui, eu sempre uso essas referências. Claro, né? Eu já tô com quase 7 anos cortando o cabelo, então as marcações só de olho eu já sei onde que é. Mas você que está no dia a dia pode fazer essas marcações sem medo que dá certinho. Agora sempre para trabalhar, tirar as marcas, a gente trabalha com as intermediárias. Então 1,5 alta, intermediária e baixa. Aqui é aquele mesmo esquema que eu falei para vocês. Eu comecei na alta, depois eu venho na marcação com a baixa, depois com a intermediária. Porém, não é receita de bolo, então eu vou alternando essa alavanca conforme eu vejo uma marcação diferente de outra. Coisa básica do dia a dia é deixar os pentes cair. Agora eu venho com um pouquinho para baixo. Venho com a 1 alta também fazendo esse trabalho. Lembrando uma coisa, a máquina sempre trabalha na posição ou na intenção que você quer que o seu degradê fique. Então, se eu fiz a marcação assim, a minha máquina trabalha assim. Se eu fiz assim, ela trabalha assim, tá? Preciso seguir o desenho que eu fiz com a marcação, para que o degradê tenha um sentido, não fique algo bagunçado. Lembrando que assim, essas informações sempre valem para a maioria dos casos, tá? Tem algumas exceções, alguns tipos de cabelo com redemoinho específico, que é óbvio, a gente precisa trabalhar com a máquina em outros movimentos para que aquela marcação saia. Só que aqui eu preciso trabalhar com vocês no geral. Então, no geral, é sempre essa regra que eu utilizo, que é o que dá certo para todos os cortes, né? 99% dos cortes é essa regra que eu utilizo e funciona. Então, suavizamos. Agora, pente meio, baixo, meio intermediário, começar. Agora sim, ele baixa. Polegar, se precisar, ele auxilia, tá? A mão do barbeiro sempre tem 2 itens. Quando eu tô com o cabelo maior trabalhando, eu tô com o pente numa mão. Quando eu tô na parte menor de raspagem, eu tô com minha escovinha. Então sempre vai ter 2 equipamentos na mão do barbeiro. Polegar, ele sempre dá essa tração para ajudar a esticar a pele e ficar mais prático da gente raspar. Beleza. Agora sem pente nenhum, vamos na 0 intermediária, tirando essa marca aqui. 0 alta. Zero baixa. Aquela parte ali é do occipital, né? Essa região aqui é que eu falei da curvatura. Aqui tem um leve buraquinho aqui, então por isso que dá essa sombra aqui do arredondamento, entendeu? Só que se eu subir mais, o degradê, se eu vou entrar com a 0 aqui, já fica completamente desproporcional àquela lateral que eu ensinei. Então, veja, se eu tivesse baixado mais ainda, ia ser pior ainda, essa região ficar mais escura. Então eu preferi fazer dessa forma. Então agora, lateral feita, eu vou fazer a mesma coisa na outra lateral, só que agora eu vou acelerar o processo. Bom pessoal, agora a gente fez a base, show de bola, a gente vai vir para a aresta, depois vamos para o topo. Então percebam que aqui, eu gosto de dar o exemplo do muro, né? A gente criou um muro, você percebe que aqui está reto. A gente precisa agora nivelar essa parte da aresta junto com o comprimento que a gente colocou da lateral, certo?
A forma mais fácil que eu faço no dia a dia é o clipper over comb. Nada mais é você usar o pente como uma régua base e cortar com a máquina, tá? Só que tem que tomar algum cuidado, principalmente aqui, agora, nessa parte da franja, tá? Se a gente traz tudo aqui e corta reto, a gente faz um buraco nessa lateral. Então a gente precisa separar. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou molhar um pouco essa parte do cabelo dele, para eu poder fazer a separação. Geralmente, a maioria dos cabelos, ela tem essa base que a gente sabe onde fazer essa marcação. Então, eu venho fazendo uma marcação, a separação em diagonal aqui do cabelo dele e jogo para lá. Essa separação, eu estou preservando a franja dele, para não fazer um buraco no cabelo dele e ter um encaixe o mais perfeito possível. O que acontece? É bem importante eu salientar isso agora. Ó, percebam que fica uma linha, tá dando para ver bem? Fica essa linha. Agora sim, eu posso vir com a máquina e cortar essa lateral que não vai ter perigo nenhum. Quando eu soltar a presilha, essa franja vai estar preservada, tá? Então, vamos lá. Qual que é o melhor ângulo aí? Esse esquema que tava ali, acho que tá bom. Uhum. Então, tendo como base, eu subo com o pente, pego esse cabelo excedente e corto. Faz no sentido contrário que a gente vai dar pra ver melhor. Daqui pra cá? Isso. Tá me testando, né? E aí, assim, ó. eu não faço no dia a dia. Ó, o pente realmente serve como uma régua, tá? Cuidado que você tem que tomar. Essa ponta da máquina, você tem que se certificar que ela tá acima do pente. Se você faz isso daqui, dá pra ver aí? Dá. Isso dá um erro. E Gato. eu já vi acontecer. Então tem que tomar esse cuidado. Não só esse movimento dá pra você fazer com a máquina, mas aqui, vamos ver se vai aparecer. Eu consigo ver que tem um leve degrau aqui. Então com essa técnica mesmo, eu uso o pente como a base e venho usando como uma régua, ó, nivelando e tirando já esse excesso. Por que eu já tento fazer isso tudo agora? Porque me poupa tempo quando eu for usar a tesoura. Então a tesoura ela vai ser aquele ajuste fino. Então mesmo tendo feito, ó, vai dar uma diferença aí para que vocês viram. Já dá uma diferença, tá reto. Só que mesmo assim eu vou ter que dar um ajuste fino com a tesoura. Porém, ó a parte de trás como que tá. Como tá grosseira. Se eu fizer tudo isso na tesoura, leva mais tempo. Se você não tem uma tesoura muito bem afiada, também vai ser um problema de mastigar cabelo e outros problemas diversos. Então nessa técnica é mais fácil do seu dia a dia para você ter um resultado bom. O cabelo dele é mais fácil fazer isso porque é um cabelo mais grosso. Em cabelos mais finos, você provavelmente vai ter que usar o pente e a tesoura, tá? Se você não tem tanta prática, obviamente, você vai usar uma tesoura de desbaste. Você vai perceber que o resultado vai ser bem legal também e a chance de errar é menor. Nesse primeiro momento, por mais que eu esteja falando de velocidade de corte e tudo mais, como vocês são iniciantes, a ideia não é que você foque em fazer o serviço rápido. A ideia é que você foque em fazer o serviço com a maior qualidade possível do corte. A velocidade vem com a sua prática e segurança no que você está fazendo. Então não adianta agora, que é o momento de você aprender e fixar o que você está aprendendo, você querer correr e fazer as coisas correndo. Agora a máquina de Deus, querer berrar. Faltou a linha, ficou muito tempo parada. Pior que não é. Ó, aqui a mesma coisa, eu vou fazer a separação da lateral e da franja dele para vocês verem. Então vamos olhar aqui.
sempre que for molhar o cabelo do cliente, eu pelo menos uso a mão para proteger, para não ir cabelo, para não ir água no rosto dele. Aqui já tem uma separação natural, porque eu jogo tudo para lá. Não precisaria nem de presilha, mas só para ilustrar. Separa assim. Vai desligar aqui. Mais um hobby, André. Oi? Além de encanador, eletricista, barbeiro, agora a câmera bem e TI, velho. Aí sim. O currículo tá ficando grande. Ontem eu e meu sogro descobrimos que a gente também consegue assaltar a casa, porque eu esqueci a chave minha dentro de casa, o portão trancado, fiz pezinho pra ele destravou o portão, entramos. Aí, Falei, cara. Ó, esse lado ainda eu tô percebendo uma saliência comparado a esse. Então agora eu posso vir com a máquina em diagonal assim, porque eu tô enxergando essa linha reta que eu preciso, tá? aqui dá pra ver o relevo. Isso. Então aí eu venho e consigo seguir com base na cabeça ali. Certo? Então a base está feita. Agora a gente vai pro ajuste fino que eu falei. Quando eu quero mais precisão, eu utilizo a parte mais fina do pente. Quando eu quero menos precisão, a parte mais espaçada do pente. Por isso que quando eu estou fazendo o Cleaver Overcomb, eu uso esse pente aqui da Wall. Ele é mais largo, então é mais difícil você fazer uma marcação muito forte com ele. Cabelo molhado geralmente esconde imperfeição. Então por isso que nessa parte aqui, geralmente eu não molho o cabelo dele, porque aqui eu poupo o tempo também. Então eu já venho com o cabelo dele seco, tirando o que eu acho que precisa ser tirado, suavizando, e como o cabelo dele está seco, ele já responde na hora. Se eu faço isso aqui com o cabelo inteiramente molhado, eu vou precisar depois, lá no final, lavar e secar o cabelo para depois eu ver o resultado. Ou, lógico, né, se o cabelo dele já está molhado, antes de levar para lavar, eu faço uma pré-secagem do cabelo dele, igual vocês vão aprender, para eu já me certificar que está tudo certo antes de eu ir lá lavar o cabelo dele e você perceber algum detalhe que precisa arrumar ou o cliente pedir para ajustar alguma coisa. Ó como está pesado aqui, eu venho com a tesoura de textura, suavizando. Movimento reto e saindo, ó. Sempre assim, ó. Geralmente uma lâmina, a parte dos dentes, né, fica estático e a outra bate. A lâmina bate para cortar. Olha a postura que fica meus dedos, certo? Então essa parte da tesoura não é à toa, não tirem da tesoura, tá? Você coloca o dedo anelar, o mindinho, dedo médio e indicador aqui, ó. Essa é a postura, certo? Isso é treino também. Então a gente vai suavizando. Dou 1, 2, 3 batidas de tesoura e penteio o cabelo para ver como está ficando. Olha, deu uma suavizada boa. Eu acabo trabalhando com ela, mas na ponta dos fios, não é tanto no meio deles. Estou dando um encaixe mais suave do cabelo, não tirando volume assim no cabelo mesmo.
Bom, maravilha. Então, degradê feito, laterais encaixadas. Agora eu vou para a parte do topo. Tirar as presilhas. Começo molhando todo o cabelo, sem excessos, tá? Então eu molho, passo um pouco a mão para a água incorporar no fio e não ter excesso. Se começou a escorrer no rosto do cliente, provavelmente é que você está excedendo aí na quantidade de água. Como que nesse corte aqui, vou fazer um corte social, corte virado para o lado. Então eu já penteio esse cabelo da forma que eu quero que ele fique, certo? Certo. Aqui, só para ilustrar para vocês, eu não vou perguntar, obviamente, pro modelo a altura e tudo mais. Eu vou só fazer de uma forma prática para vocês se basearem e terem uma ideia teórica do que acontece. Mas no dia a dia, a gente não trabalha com uma franja tão grande, porque os clientes não gostam de uma franja tão grande. No dia a dia, a primeira coisa depois que eu fiz tudo isso que eu faria aqui em cima é perguntar: Theo, me diga mais ou menos quanto você gosta da sua franja. E aí ele vai me dizer, assim, não é só perguntar também, você tem que colocar a mão, posicionar os dedos aqui com o cabelo, tracionar e mostrar a altura para o cliente, para que ele tenha uma base. Deixa eu ver. Você vai colocar a mão nos fios, fazer a pega aqui, que vocês vão aprender no prático, e mostrar para o cliente a altura que ele deseja, porque o cliente não tem noção da altura de cabelo. Então dessa forma fica mais fácil dele visualizar e fica mais fácil de você fazer todo o corte e chegar no final e ele gostar do que foi feito. Porque antes o que eu fazia? Eu fazia toda a base, cortava nos padrões que eu aprendi, só que o cliente não gostava, ele gostava da franja mais curta. Então eu defino a franja para depois definir todo o comprimento do restante do cabelo, beleza? Então aqui vou tirar só um pouco da franja para balizar. A partir dessa mecha, eu crio uma outra mecha central, guia, para cortar todo o cabelo, tá? Então, faço uma divisão central. E a partir daqui, eu vou deixar ou no mesmo tamanho ou menor a parte do meio e a parte de trás em relação à franja. Então a franja está aqui, eu posso vir cortando ela reta ou eu posso fazer uma projeção em diagonal, deixando a franja maior com relação à parte de trás. É o que eu vou fazer. Suave, nada muito agressivo, para ter encaixe legal esse cabelo, mas eu vou descendo aos poucos. No começo, essa vai ser uma parte um pouco complicada para vocês, porque não tem tanta habilidade com a tesoura, etc. Mas é muito importante que isso seja feito para você ter noção da geometria capilar, no geral, ter uma base. Por que eu estou fazendo isso? Qual resultado vai ter? Depois que eu fiz essa mecha guia, aí eu venho fazendo outras mechas, né? Primeiro a central, depois uma lateral à esquerda e outra à direita, para cortar todo esse cabelo. Então peguei uma central, percebam a diferença. Venho com mais uma mecha, olha a diferença, a nossa mecha guia. E assim eu vou fazer até lá atrás. Essa parte é legal que vocês usem a parte mais larga do pente, tá? Não tão larga, mas é uma parte mais intermediária, para que não machuque
a cabeça do cliente, porque é um volume de cabelo muito grande. Para eu puxar nessa parte fina, vai acabar machucando ele. Até lá atrás, até a mecha que eu fiz. Agora eu venho para a lateral. Tá com o cabelo no rosto, então? Não sei. Não? Não tá sentindo nada? Não. Então tá. Vai chegar em casa, o cachorrinho vai até estranhar. Agora vamos para mecha do outro lado. Essa mecha aqui, você já pode vir cortando ela em diagonal para dar um encaixe no cabelo dele. Então, pente de lado. Eu já venho aqui do meio, eu já não vou tanto lá da frente da franja, porque pode ser que dê diferença eu cortar. Mas aqui, ó, na lateral que tá ligado a aresta com o topo, eu já posso vir conectando em diagonal. Não uma diagonal muito acentuada, senão você vai ferrar o cabelo dele, mas uma diagonal suave, tirando as pontas, certo? Cabelo masculino geralmente é cortado com uma base mais quadrada, tá? Então, tem alguns cabelos que a gente tem que tirar essa ponta quadrada, porque senão fica um negócio muito acentuado. E aí geralmente você vai ver essas pontas acentuadas em aulas bem teóricas assim mesmo, para ficar bem definido a ponta quadrada ou não, onde é aqui onde não é. Nesse caso não, é um corte social do dia aqui. Então geralmente os clientes também não vão gostar daquela coisa volumosa aqui acentuada na lateral da aresta. A lateral aqui da franja conecta da seguinte forma: penteio ela para o lado, jogo o cabelo em cima do meu dedo assim e saio com ela um pouco na diagonal. Vocês vão perceber que vai ter a mecha guia do que você cortou na ponta, geralmente é o fio menor, e aí eu corto em diagonal essa franja. Depois conecto com a parte de trás. E assim, quando ele for jogar o cabelo pro lado, como a gente cortou em diagonal, isso tem a ver com projeção. Esse cabelo vai encaixar certinho. Não vai ficar sobrando ponta nenhuma. Agora a gente vai secar esse cabelo para ver se precisa ajustar alguma coisa. Aí pode só gravar um pouquinho de eu fazendo o movimento, depois pode. Bom, o cabelo dele seco, tá? Vou mostrar pra vocês os encaixes. Deixa eu ver se eu... Os encaixes. Então, ó, cabelo encaixado, tá? O cabelo, quando a gente fala encaixado, significa que no dia a dia o cliente não vai ter trabalho para arrumar ele. Ele vai passar a mão no cabelo, ajeitar, o cabelo já vai para o lugar que ele tem que ir, tá? Beleza? Daqui finalizo já com a pomada, algum fixador que ele goste ou que ache necessário e boa, tá feito. Então é isso, cabelo, fizemos aqui um degradê, ensinamos do pente número 1, ensinamos do pente do 0, fizemos os encaixes, o corte com tesoura no cabelo social. Esse é um social moderno, tá, gente? O corte social antigamente era só a máquina 2 do lado, hoje em dia esse é um social moderno, degradê, lateral e corte na tesoura em cima. É uma das coisas que mais vende na barbearia hoje. Obrigado!